Muito bem, pessoal. Continuando. Receba. Então, agora vamos ver outra classe aqui dentro dos animais do filo dos cordados, são os anfíbios. Já vimos peixes, antes disso vimos os protocordados, agora vamos para os anfíbios. Então, os anfíbios são os primeiros craniados tetrápodes. O que é um tetrápode? É quem tem membros, no caso, quatro, né? Membros anteriores e membros posteriores. Então, os membros aparecem aqui, ó. Certo? Então, assim, quem que são os tetrápodes? Os anfíbios, os répteis, aqui ele está considerando as aves junto com os répteis, tá? E os mamíferos. Então, esses animais têm quatro membros. Você vê aqui, ó, dois anteriores, dois posteriores aqui no cavalinho, certo? Outra coisa, os anfíbios, eles representam a transição, não é a conquista ainda, tá? Dos craniados para o ambiente terrestre. Tá transicionando desse cara aqui, que só vive na água, para esse cara aqui que consegue viver no ambiente terrestre úmido, mas consegue. Depois é que vão surgir outras características, essa daqui, o ovo amniótico, por exemplo, que vão permitir aos animais conquistarem mesmo o ambiente terrestre, os craniados. Tá? Bom, os anfíbios animais têm uma vida dupla. Vida dupla em que sentido? As larvas, os girinos, a gente pode admitir que praticamente todos são aquáticos. Tem um monte de exceções, tá, gente? Mas, assim, de maneira geral, as larvas dos anfíbios são aquáticas, os girinos, tá? Tá aqui os girinos. E os adultos, normalmente, eles são terrestres. Você vê várias figurinhas de sapo no ambiente terrestre, rã, salamandra e tal. Tem exceções, tá? Tem adulto que é aquático e tem larva que não se desenvolve na água. Mas enfim, via de regra, a larva é aquática e o adulto é terrestre, para a maioria dos anfíbios. Tá? Agora, é um terrestre que não é completamente terrestre, porque ainda depende do ambiente aquático para a reprodução. Então, assim, no caso mais comum, que a gente dá de exemplo, dos anuros, que é sapo, rã e perereca, eles precisam da água para se reproduzir. Eu digo assim, não é porque precisa ficar bebendo água, é porque precisa estar dentro da água, normalmente, tá? Tipo numa lagoa, um negócio assim. Tá? Porque lá eles liberam os gametas que vão se encontrar para gerar, tá? Células ovo, o embrião que vai se desenvolvendo, depois sai do ovo e aí sai o girino, né? O estado inicial até o estado mais avançado, que depois se desenvolve no adulto. Outra coisa, a respiração que tem mais importância para os anfíbios, apesar de eles terem pulmão, é a cutânea, tá? Que é a respiração pela pele. Então eles sempre têm que manter a pele úmida para facilitar as trocas gasosas. Tá? Por isso que eles não podem estar num ambiente muito seco, não. Beleza? Então é basicamente isso. Bom, acredita-se que os anfíbios tenham tido origem a partir de um ancestral sarcopterídeo. Quem eram os sarcopterídeos mesmo? Os peixes de nadadeiras lobadas. Tá? Que aí você imagina que tem tipo um selacanto, esse aqui da esquerda, como também os peixes pulmonares. Certo? Aqui naquele cladograma, o que está mostrando aqui é justamente um sarcopterídeo. Eles têm um ancestral em comum com os anfíbios. Você imagina que aqui no passado distante tinha um sarcopterídeo ancestral, digamos assim? Sarcopterídeo ancestral. Ancestral dos anfíbios e dos peixes de nadadeiras lobadas modernos. Certo? Então, assim, mais ou menos lá para os 340 milhões de anos é que começaram a aparecer os primeiros, assim, que você já, animais você poderia dizer, não, esse aí é um anfíbio. Aí depois eles foram se desenvolvendo e lá para os 315 milhões de anos atrás começaram a aparecer os mais parecidos com os répteis. Tá? Os peixes de nadadeiros lobados, acho que a gente já tinha visto isso na aula de peixes, eles têm algumas características que dão indícios, né, de que eles foram os ancestrais dos anfíbios. Porque, por exemplo, o peixe nadadeiro lobada, ele tem a narina conectada com a faringe, não é um saco de fundo cego. Eles têm a bexiga natatória ou então o pulmão. Né? Esse aqui já deu origem ao pulmão mesmo, bexiga uma bolsa ancestral, né? E além disso, como o nome diz, eles têm as nadadeiras lobadas, tá? Que tem mais músculo e osso, para começar a permitir esse tipo de deslocamento aqui em direção à terra firme, certo? Então, acredita-se isso, que ancestrais sarcopterígeos
deram origem aos anfíbios e aos sarcopterídeos atuais, ou que os sarcopterídeos e os anfíbios têm um ancestral em comum. Tá? O que surgiu de novidade, como a gente viu no cladograma lá, é isso, os membros verdadeiros. Tá certo? Isso aqui. Que a nadadeira não conta como membro, tá? Isso aqui não conta como membro. Beleza. Sobre a classificação, então são 3 grupos de anfíbios atuais. Tinha outros no passado? Sim, tá? Só que esses aqui, por exemplo, eles não estão mais vivos. Já foram extintos. Tá? Você vê aqui, ó, pensa cruzinha no nome. Esses aqui estão extintos. Antracossauros também e tal, que eram uns répteis assim, bem com cara de anfíbio, já estão extintos. Então os que existem hoje em dia são esses aqui. Os lissanfíbios, que eles são 3 ordens de anfíbios. Anuros, que são os mais numerosos. Gimnophiona ou Apoda, que são os que perderam os membros, é tipo cobrinha, tá? E Urodela, ou Caudata, que são os que mantêm a cauda na idade adulta. O anuro perde a cauda durante o desenvolvimento. Só você ver de novo a figurinha aqui, ó. Na medida que ele vai se desenvolvendo, a cauda vai sumindo, tá? Que não tem mais cauda. Então vamos ver aqui rápido informações sobre cada um deles. Então, primeiro, Gimnophiona ou Apoda são as chamadas cecílias ou cobras cegas. Uns bichinhos assim, ó, bem escurinhos, brilhantes, que dá pra gente ver aqui em Brasília mesmo. Tipo assim, quando não tá nesse período da seca braba, tá no período mais assim de chuva, você vai andando pelas calçadas, você vê uns bichinhos pretos, assim, parece umas minhocas grandes, bem brilhosas de noite normalmente, andando no cantinho da calçada. Geralmente as velhas matam porque acham que é cobra e vai picar os cachorros delas, mas não é cobra, é um anfíbio, tá? A cobra cega, tem uma pálpebra cobrindo o olho do bicho aqui. Então essa linhagem perdeu os membros, apoda, tá? Sem pés, perdeu os membros, é tipo cobrinha mesmo, que está enrolada embaixo também, com as larvas aí. Eles vivem normalmente, né? Então, em solos úmidos. A larva é aquática, mas eu não consigo, pelo menos escrito, aparece escrito que é aquático, mas eu não consegui achar nenhuma foto da larva. Tá? Aqui tem uma cobra cega mamãe com os mirins aqui, tá? Aqui já está no estágio mais avançado porque já está parecendo um adulto mesmo, só que está pequeno. Bom, e tem, como eu disse, o olho coberto pela pele, então são praticamente cegos. O bicho vive enterrado, tá? Em solos úmidos. Olha aqui a descrição desse link aqui, ó. A bizarra espécie de anfíbios que produz leite pelas nádegas. Quem tiver curiosidade, vai lá olhar. Então, a Apodogimnophiona são os que perderam os membros, cobras cegas. Que não é cobra, por favor. Bom, Urodela ou Caudata são as salamandras e os tritões. A diferença de um para o outro é que o tritão é mais aquático, tem o corpo mais adaptado para nadar. Esse aqui, por exemplo, é um tritão. Você vê que a cauda dele é achatada assim, ó, na vertical, para poder facilitar o nado. Esse aqui, laranjinha, tá mais com cara de salamandra mesmo, mais lagartinho, tá? Então esses aqui são os que retêm a cauda na fase adulta. Tem larva aquática normalmente, tipo girininho mesmo, só que o adulto tem esse aspecto aí que parece um lagartinho, tá? Vários tipos diferentes. Esse aqui que você conhece do Minecraft é quem, né? É o axolote. Vou chamar de axolote mesmo. Vou botar axolote. Não. O axolote, ele apresenta um fenômeno da biologia que a gente chama de neotenia. O que é isso? Opa, escrevi errado. O que é isso, velho? Isso é o seguinte, é uma larva, ele é um girinão que cresceu, adquiriu a capacidade reprodutiva, mas não amadureceu em outros aspectos. Tá? Então é uma larva grande que consegue se reproduzir. Se você pega este bendito desse axolote e dá certos hormônios para ele, ele se desenvolve numa salamandra adulta. Tá? Perde esse monte de brânquias, ó, essas coisas vermelhas aí são as brânquias, e pigmenta também. Bom, então esse fenômeno aí chama neotenia. É um juvenil grande com capacidade reprodutiva. Tem um outro parecido aqui também. Ó. Então esses são os Urodela ou Caudata. Bom, os mais numerosos são os anuros, tá? Os sem cauda, que são sapo, rã e perereca. Sapo consegue viver em ambiente um pouco mais seco, rã não consegue, gosta de um ambiente bem úmido mesmo, beira de lagoa e tudo mais. E perereca é arborícola, tem aquelas ventosinhas na mão, né? Na ponta dos dedos, melhor dizendo. Mais arborícola.
Tá? Então, a característica primordial deles é que os adultos não têm cauda. A maior parte das coisas que se fala sobre anfíbios se fala sobre os anuros, tá? Eles têm esses membros posteriores que são bem adaptados para o salto, fortes, né? Não que o bicho fique saltando toda hora. Normalmente anfíbio ele fica parado esperando alguém aparecer na frente dele para ele pegar e comer, né? Mandar aquela língua lá e capturar. O que mais que tem de característica para destacar? Os machos conseguem cantar, né? Conseguem vocalizar para atrair as fêmeas. Então tem que ter uma audição razoável. O adulto ele desenvolve um tímpano. Aqui na foto o tímpano está aqui, ó. Logo atrás do olho. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui, o tímpano está aqui. Essa figurona é só para mostrar que nem sempre o girino vai ser aquático. Então você vê aqui, ó, girino nas costas do adulto, polvo nas costas do adulto. Às vezes eles botam em folha dobrada assim que fica bem úmido. Enfim, tá? Tem muita variedade. E esses anuros também, na fase adulta, muitos deles têm essas glândulas paratoides. Esse troção aqui atrás do olho, que é uma glândula que acumula veneno. Ele não atira veneno, tá? Isso aqui, ele é venenoso, mas ele não é peçonhento, ele não inocula veneno numa presa nem nada. Isso é para defesa dele. Quando o bicho chega e morde ele, espreme essa glândula, ela solta o veneno faz assim com que o bicho nunca mais queira botar um sapo desse na boca. Que é um gosto horroroso, o bicho vomita, passa mal e tudo mais. O sapo pode sair vivo, inclusive. Tá? Agora, outra coisa de destaque é como eles têm que manter a pele úmida, os anfíbios em geral, então eles têm muitas glândulas na pele e algumas das secreções dessas glândulas são venenosas também. Certo? São venenosas, tem substância alucinógena e tudo mais. Então, por exemplo, você pega aqui uma salamandra dessa daqui, ó, tá com a cara de venenosa, né? Essa daqui. Então, assim, tem muito bicho que é venenoso mesmo, mas ele não joga veneno, não atira, não vai te dar cobreiro. Cobreiro é vírus de herpes, tá? Então, assim, não é a mesma coisa. Pois bem, sobre os girinos, então, que a gente já tinha visto, são as larvas dos anfíbios. Já vimos essa figura, inclusive. Você vê que ele começa bem com essa carinha aqui, ó, de peixe mal formado. Aí depois formam as coisas de, assim, que tem mais a ver com peixe, que é guelra ou branquia externa. Eles têm, por exemplo, um opérculo, igual peixe ósseo. Eles têm, olha só, um monte de características compartilhadas com os peixes. Então, respiração branquial, já viu a branca ali. Tem um opérculo que depois ele fecha, mas enfim, tem no começo as brancas ficam embaixo dele e depois elas regridam, tá? Assim como os peixes, os girinos excretam amônia, certo? Que é coisa de animal aquático. Tem uma linha lateral, nessas figuras não dá para ver, mas teria aqui uma linha lateral que detecta vibrações na água, igual os peixes. Aí você vai ver que na medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai desenvolvendo os membros, primeiro os posteriores e depois os anteriores. A cauda vai regredindo, aí você vê que ele desenvolve o tímpano, essas coisas todas aí. E se transforma, se desenvolve, melhor dizendo, no adulto. Então o girino, você pega um girino nessa fase aqui, é um peixe praticamente. Só tem escama e, sei lá, não tem nadadeira raiada. De resto, é um peixe basicamente, tá? Bom, mas na medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão adquirindo as características que vão permitir a eles viver no ambiente terrestre. Então, por exemplo, no ambiente terrestre ele tem que ter ossos e musculatura mais forte para poder aguentar o corpo. Compara o adulto com esse aqui, tá? De respiração branquial, a respiração passa a ser pulmonar e cutânea, mas a cutânea é a principal. Tá? Eu já vi que você pode dizer que, de maneira geral, 70% do oxigênio é absorvido é pela pele e não pelos pulmões. Tá? Então, por isso que eles têm que manter a pele úmida, muita glândula para auxiliar nisso. E é por isso também que eles não conseguem viver em ambientes muito secos. Tá? A larva excretava ureia, amônia, perdão, a larva excretava amônia. O adulto excreta ureia. Tá? Então já consegue acumular ureia no sangue, porque não é tão tóxico como a amônia, economiza um pouco mais de água. O adulto desenvolve tímpano, já falei, está aqui o tímpano bem fácil de ver aqui também. E ocorre mudança no sistema circulatório, porque ele passa de ter respiração branquial para ter respiração pulmonar e cutânea. Então, olha só, o coração dos anfíbios, ele é um coração de 3 câmaras. Deixa eu botar aqui. Tá. O coração ele tem 2 átrios, vou botar átrio esquerdo,
átrio direito, e um ventrículo que é parcialmente separado. Então, na figura, olha só, aqui está o átrio esquerdo, pintado de vermelho, o átrio direito pintado de azul, e aqui de rosa, mistura, roxo-rosa, está o ventrículo. Vou botar um Vzão aqui dentro, só que ele é parcialmente separado, tá? Uma separação parcial aqui. Outra coisa, a circulação dos anfíbios, ela é dupla e ela é incompleta. Todo mundo que tem pulmão tem circulação dupla, tá? Só os peixes sem pulmão que tem circulação do tipo simples. O que é circulação dupla? O sangue vai passar 2 vezes pelo coração a cada ciclo completo. Então é essa, né? Pulmão, coração, vai para o corpo, aí depois volta para o coração e vai para os pulmões. Então passa 2 vezes pelo coração. Tá? Quem não tem pulmão é simples, são os peixes sem pulmão. E ela é incompleta, e a dos peixes era completa, hein? Porque aqui no coração vai ter mistura do sangue que tem alta concentração de oxigênio, que normalmente nas figuras aparece pintado de vermelho, é chamado sangue arterial, entre aspas, tá? Com sangue que é pobre em oxigênio, rico em gás carbônico, que normalmente nas figuras aparece pintado de azul, que é o, entre aspas, o venoso. Tá? Então tem mistura, por isso que ele está botando misturado aqui no desenho. Eu vou mostrar dois desenhos dessa circulação. Então o negócio é o seguinte, o sangue chega no coração, vamos botar aqui, vindo da pele, onde recebeu oxigênio, que é a respiração cutânea, e dos pulmões, onde recebe oxigênio também. Deixa eu botar aqui o oxigênio chegando. Então ele chega por aqui, tá? Pelo átrio esquerdo. Beleza. O átrio contrai, manda o sangue para o ventrículo. Quando o ventrículo contrai, ele vai mandar o sangue por esse vaso aqui, ó, que está subindo, essa seta aqui, e aí esse sangue ele passa também pelos, pode passar, né, também, pelos pulmões e pela pele e vai para o corpo. No corpo ele vai deixando o oxigênio e vai pegando CO2. E aí ele volta para o coração, pelo átrio direito. Se contrai, manda para o ventrículo. Mas aí você está vendo que o sangue mistura, né? Mistura. Não fica totalmente. Tipo assim, o sangue que corre pelo corpo não é totalmente oxigenado, como esse que está pintado de vermelho. Certo? Deixa eu botar aqui nessa outra figura aqui que ela é mais simples. Deixa eu botar aqui, ó. Pulmões. Porque normalmente nas figuras só destaca o pulmão. Eu botei aqui ela porque destacou pulmão e pele, tá? E aqui corpo. Então deixa eu até botar de novo aqui. Dupla e incompleta. Então, de novo, o sangue chega oxigenado, ó, pelo átrio direito, esse aqui. O átrio contrai, manda o sangue para o ventrículo, que se contrai, aí manda lá para o pulmão, para a pele também. Mas esse sangue vai circular pelo corpo e vai deixar oxigênio para as células do corpo. Aí pega o CO2. Aí volta para o coração pelo átrio esquerdo. Se contrai, manda para o ventrículo. E aqui tem essa bendita dessa mistura de sangue. Bom, o detalhe aqui é o seguinte. Às vezes a gente fica meio assim, eu mesmo ficava, cara, pra que esse bicho mistura o sangue, velho? Que negócio mais louco. Qual é a vantagem disso? Tem vantagem. Anfíbio é ectotérmico. Peixe, anfíbio. Só quem vai ser endotérmico mesmo, propriamente dito, é ave e mamífero. É ectotérmico. Não tem que ficar gastando muita energia para manter um calor interno, não. Tirar calor internamente e manter. Nossa, até riscando o negócio. Então, o negócio é o seguinte: tem situações em que o anfíbio, deixa eu voltar para essa figura aqui, ele não usa o pulmão. Por exemplo, se uma rã estiver na beira do lago e um bicho pegar ela, ela pula para dentro da água. Lá dentro da água ela não usa o pulmão. Ou às vezes, quando o bicho está engolindo alguma presa grande, ele também não usa o pulmão porque aperta tudo. Então, nesses casos, o que acontece? Esse coração que ele tem, esse ventrículo parcialmente separado, ele consegue desviar o fluxo para o sangue não ir para os pulmões. Isso faz com que ele economize energia. Tá? Lógico que ele não pode ficar só assim. Tem que oxigenar o sangue, lógico. Mas ele consegue manter isso por um tempo justamente porque ele é ectotérmico.
não tem essa necessidade de gastar essa energia toda para gerar calor, tá bom? Então ele consegue desviar, tipo assim, o sangue não iria desse circuito por um tempo. Fecha isso aqui, certo? A ideia é essa. Não é uma completa desvantagem esse negócio de ter circulação incompleta, misturar o sangue. Ao contrário, é até uma vantagem para economizar energia. No caso de animais ectotérmicos, quem for endotérmico, como nós, aí não tem como. Aves e mamíferos, não tem como. Não dá para viver com sangue misturado, não. Tá? Mas os anfíbios e os répteis conseguem. Bom, já para a gente ir acabando, sobre a reprodução. Os anfíbios são dioicos, então tem o macho e a fêmea, que produzem gametas. Aí a fertilização é cruzada, mas é normalmente externa. Tá? Eu botei, a gente já tinha visto o sapo, aí eu botei agora, ranzinha, né? Aí eu botei aqui salamandra. No caso, essa salamandra está acasalando dentro da água. Aí libera os ovos aqui nessa plantinha, aí sai lá as larvinhas deles. Aqui já está mostrando com membros, mas antes disso não tinha. Tá? Agora, salamandra pode ter também fertilização interna. Tá? No caso, o macho, ele produz esse troço aqui, ó, branco, chamado espermatóforo. Uma bolsa com espermatozoides, que ele pega a fêmea, vai posicionando, aí enfia esse troço dentro da cloaca da fêmea. Tá? Mas normalmente é externo. Inclusive, uma coisa que se mostra muito... não está mostrando aqui. Não. Acho que eu não botei figura. Ah, tá aqui. É um abraço que o sapo macho dá na sapa fêmea. Tá? Espreme ela para ela liberar os ovos na água e ele soltar lá o esperma dele para poder fertilizar esses ovos, tá? Meter na água, tá? Bom, e o desenvolvimento é indireto, né? Com a maioria. Tem essas larvas aí que são girinos. Certinho? Então, sobre anfíbios é isso aí, pessoal. Bons estudos para vocês e até a próxima.